Cara, tá na hora de a gente começar a aceitar que a França vai dominar totalmente essa Copa do Mundo. É bizarro o que esses caras estão jogando. Eles estão jogando como se não estivesse jogando nada. Eles estão botando a bola debaixo do braço e falando assim: essa Copa do Mundo é nossa. Talvez, e se talvez uma Espanha consiga para eles, porque a gente já viu nos últimos jogos de França e Espanha, a Espanha veio melhor. Mas aí, cara, você olha no coletivo, você olha no individual, tá ligado? Não tem como você falar, ah, um jogadorzinho aqui da França ele é mais ou menos, outro jogadorzinho aqui ele joga um pouquinho. Não, cara. O time deles é literalmente o time das estrelas. Todos os jogadores bons foram pra lá. É inacreditável, cara. Não dá pra gente julgar e falar assim, não, eles chegam na cagada, eles estão chegando assim por causa de roubado, por exemplo, como a gente fala muito da própria Argentina. Não, cara. Os caras são bizarros. Eles estão chegando na terceira vez consecutiva em uma final, cara. Eles chegaram em 2018, ganharam, chegaram em 2022, por pouco não ganham, e agora estão chegando em 2026 de novo. É assustador, cara. E eu fico pensando que daqui pra frente, em algum momento, cara, possivelmente, e eu espero que não, né? A França provavelmente vai passar a Alemanha. E provavelmente vai igualar o Brasil e talvez passar. Porque, cara, é isso. É a realidade agora. É a gente vê os europeus passando da gente, cara, em algum momento. E é triste, tá ligado? Principalmente para nós que é brasileiro. Mas enfim, cara, vamos lá. Começando de costume, o que que a gente tem pelos relacionados? A gente tem basicamente quase o mesmo time titular da França. Por quê? A gente tem Mbappé, Dembélé e Doué no lugar do Barcola que tinha começado como titular no último jogo. Olise, Hobbit e Kone. Provavelmente, cara, desse trio aqui, talvez você só não conheça o Hobbit, eu chamo assim, Hobbit, Hobbit, que ele é do Milan. Na zaga a gente tem Digne, Saliba, Upamecano e Koundé. No gol a gente tem o Magna. Cara, esse time aqui, cara, é tão bizarro, mas tão extraordinário que a gente percebe que o próprio Cherki, que é titular no City, tá no banco. Então, tipo assim, fica muito a questão, talvez que ele fique muito no banco, pelo menos isso na minha visão, né? Ele fique muito no banco, principalmente porque ele é um jogador de muito ataque e pouca defesa. E o Detente, eu acho que é assim que fala, Deschamps, ele prioriza um jogador, por exemplo, como o Olise e o Mbappé, cara, que ataca muito e defende muito. Mas ainda assim não deixa de ser um grandioso jogador, cara. Esse time da França é bizarro. Mas enfim, cara, vamos lá. O time da França, cara, basicamente ele dominou a partida toda. Claro que Marrocos teve sua oportunidade, deu perigo em alguns momentos, mas também deu. Tome aqui a bola, faça o gol. E praticamente se. Talvez se não fosse o próprio goleiro, cara, de Marrocos, era bem capaz de ter sido uma goleada gigante. O maior exemplo, cara, que eu consigo dar aqui pra vocês nesse momento é isso daqui. Isso daqui é um jogo normal, cara, da França. Eu acho que isso daqui tá com mais ou menos 30 minutos de jogo. Simplesmente 10 chutes da França. Claro que tem um pouco de desqualidade, eu nem sei se pronuncia assim, né? Mas tem um pouco de desqualidade, que tem 10 chutes e 3 gols. 30 minutos de jogo, se eu não tiver enganado. Marrocos zero. É tipo assim, eu acho até um pouco bizarro, cara, isso daqui. Apesar de a gente começar a ter que achar isso normal. Mas enfim, cara, eu achei até meio estranho. Inclusive, eu vou dar uma defendida aqui em Marrocos, né? Eu vi muito pessoal lá no aplicativo X falando que é uma vergonha Marrocos, cara, chegar e não ter um chute a gol com 30 minutos de jogos. É contra a França, irmão. Desculpa. É o normal se acontecer hoje em dia. Mas enfim, cara. Vamos lá. O que que a gente tem no primeiro lance? A gente tem o gol perdido do Mbappé. Inclusive, eu achei o meio suspeito, cara. Eu fiquei muito em dúvida, pelo menos nas imagens que eu vi até o momento. Eu não achei tanto pênalti assim. Eu achei que o Mbappé, ele só provavelmente sentiu um pouco do contato da perna e se jogou. Mas aí foi pênalti, então eu não tenho tanta certeza e é isso, cara. Como é? Vamos lá. O Mbappé vai pro pênalti, ele inclusive 5 minutos, cara, pra bater um pênalti, pelo amor de Deus. O Mbappé vai pro chute, ele vai sozinho é foda, chuta e o goleiro defende, cara. Eu vou dizer pra vocês, eu até anotei o nome dele aqui, o Bono, o goleiro de Marrocos. Se não fosse esse cara aqui, cara, provavelmente só no primeiro tempo o jogo já teria terminado de 3 a 0.
Só no primeiro tempo. Porque, se eu não me engano, ainda tem um chute do Doué, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem o pênalti de Mbappé e tem um chute, eu acho que do Olise fora da área, cara, que simplesmente ele defende. Então, se o Marrocos não perdeu de 8-0, pode agradecer a esse goleiro, cara. Como eu tinha falado pra vocês, um lance do Doué, cara, que o jogador, inclusive é um menino que eu até não recordo o nome dele aqui, ele tava jogando muito bem, mas porém o Doué consegue roubar essa bola dele, rouba essa bola, puxa a responsabilidade sozinho, doeu com toda a sua arte, puxa pra dentro, chuta a rasteira e o goleiro faz uma senhora defesa. Então, pô, cara, sincerão, se não acabou 3-0 no primeiro tempo, pode botar na conta desse cara aqui. E, cara, depois disso, basicamente, o primeiro tempo ele termina assim. O primeiro tempo foi um pouco fraco, apesar da França ter absolutamente ter dominado, principalmente não só no posse de bola, porque no posse de bola é interessante, porque a gente tem 51% para Marrocos contra 46% para a França. Só que se você olha o jogo jogado, se você percebe quem estava causando mais risco, era a França. Isso já é a realidade. 13 chutes da França contra um de Marrocos. Ao gol, a gente tem 3 chutes da França e 0 de Marrocos. Marrocos não chutou absolutamente nada no primeiro tempo. Claro que a França, mas eles deram 13 chutes, mas só foi 3 pro gol. É, mas fora os riscos, fora as ameaças, tá ligado? Fora os contra-ataques que a França tava fazendo. E é isso, cara, a gente vai ter que aceitar. Mas enfim, cara, quando a gente volta do segundo tempo, o que a gente tem? O normal acontecendo, Kylian Mbappé fazendo gol. Como sai esse gol dele? Vamos lá. Uma bola que meio que sai no rebote, o goleiro ele joga a bola pra frente, o próprio... Opa, eu até esqueci de tirar o som. Se eu não me engano, o próprio Olise pega essa bola, dá de cabeçada, o Mbappé ele recebe, puxa pra dentro e chuta de chapada. E é uma coisa simples pra ele, cara. Parece que ele tá brincando. Vamos lá em questão de números que a gente tem que dar atualizada. São 8 gols nessa Copa do Mundo em 6 jogos. O Mbappé é assustador, cara. É inacreditável o que esse cara tá fazendo. Em 20 jogos, ele tem simplesmente 20 gols. Moleza, né? E é bizarro, cara, que ele igualou ao Messi, no caso, nessa Copa do Mundo, ele igualou o Messi. Se ele fizer um gol, ele passa. E talvez, cara, talvez a melhor temporada do Messi, ele não vai durar nem essa. Porque talvez o Mbappé provavelmente passe, tá ligado? Dependendo do que rolar de acordo com o resto da Copa do Mundo. Talvez o Messi, na melhor artilharia dele, ele não vai ser artilheiro. Enfim, cara, se ele fizer. Até engasguei aqui. Lá. Aí, cara, até me perdi agora. O Mbappé faz o gol, consegue 1-0 para França e daqui para frente ele conseguiu acordar. Eu tinha percebido que ele tinha dado uma leve dormida, ele tinha ficado talvez um pouco cabisbaixo, né? Porque a gente sabe que é o Kylian Mbappé. Ele desapareceu e nesse momento aqui, cara, que ele fez o primeiro gol, aí ele voltou. E depois disso, cara, aí a França começa a dar aquela dominada extraordinária. Enfim, cara, depois disso, a gente tem o gol do Dembélé. E o Dembélé é sacanagem, eu vou mostrar logo o gol deles. O Dembélé, cara, ele puxa basicamente... Opa, até esqueci de desligar o som. O Dembélé, cara, ele puxa a responsabilidade sozinho, chuta no gol de direita e faz o gol. Cara, o Dembélé, cara, ele é sacanagem. O cara, ele é ambidestro. E além de ambidestro, ele é bom. Tá ligado? Eu acho que o Dembélé, cara, pelo menos da nossa geração, é um exemplo da bola, o cara que ganhou a bola de ouro e continua dando certo. É inacreditável. Em questão de números, cara, do Dembélé, ele chega a seu quinto gol e iguala ao Rivaldo. Pra vocês terem noção, tá ligado? O Dembélé, tá ligado? Pouco tempo atrás estava sendo zoado no Barcelona. Enfim, se ele fizer mais um gol, cara, ele passa o Pelé de 58, na Copa de 58, né? No caso, ele vai estar com 6 gols e ele vai igualar o Pelé. Então, cara, é os novos superando os mais velhos. E eu não gosto quando superam jogadores brasileiros, viu? Não faço mais gol. É o que eu espero. E, cara, basicamente, a partida, apesar de certa forma eu falar assim, ela foi fraca, porque sai esses 2 gols e depois fica meio que uma troca de passe, como eu já tinha falado. A posse de bola foi muito de Marrocos, mas quando você vai ver o jogo, a posse de bola foi no campo dele, não foi nem tanto de risco no campo da França, cara. E basicamente a partida termina assim. França consegue se classificar mais uma vez para as semifinais da Copa do Mundo.
E, cara, é, é, é bizarro. Mais uma vez, desculpa falar isso. É bizarro, cara, o quanto esse time tá organizado, o quanto esse time tá mostrando o que é ser um time potência. Porque, os times europeus são tudo bom. A Escócia é um time europeu e não tá tudo isso, né? Perdeu. Tudo bem que foi pra França, né? Mas perdeu. E provavelmente, falando no favoritismo, a gente vai ver uma França e uma Espanha. Porém, tudo pode acontecer e acabar gerando uma Bélgica e França. E eu fico imaginando aqui, cara, é que talvez eu vou até soltar a caneta, que eu tô toda hora clicando aqui. Eu fico imaginando, cara, que provavelmente, né, vai cair uma Argentina e uma França no final. E você tem que se perguntar um pouco. Claro, não para quem é brasileiro, né? Mas você tem que se perguntar um pouco. Para quem que você torce numa final onde tem Argentina e França? Porque de um lado, nem ferrando que eu vou torcer para Argentina, tá ligado? Porque a Argentina, eu não preciso explicar muita coisa. Porém, do outro lado, cara, você tem uma França. Você tem jogadores que provavelmente a maioria vai jogar mais 2 a 3 Copas, Mbappé, Olise, Dembélé, eles vão jogar mais umas 3 Copas. E eles vão ganhar a segunda agora. Então, provavelmente, quando eles forem para outra Copa, provavelmente com um time ainda assim muito poderoso, tem aquele risco de todos os jogadores ganharem as 3 Copas. E quando ganharem a terceira Copa, cara, porque muitos jogadores têm 2 Copas, por exemplo, o Fenômeno. E quando ganhar a terceira Copa, não questão de história, mas é uma questão de. Tem 3 Copas, tá ligado? A França vai passar na frente e esquecer um pouquinho o Pelé, que é o único que tem 3 Copas, cara. Então fica meio difícil e fica complicado de a gente falar assim. Não fica difícil, né? Mas, tipo, por mim, essa final, se acontecer França e Argentina, pode cair um terremoto, né? Na Terra. Mas enfim, cara, esse foi o vídeo. Foi um pouquinho mais curto, porque realmente o jogo em si ele foi um pouco parado. A França praticamente dominava, então não tem muito nem o que eu falar de Marrocos. E é bizarro, cara, que Marrocos eles tinham 34 jogos consecutivos sem perder. Se eu não me engano, são 28 vitórias e 4 empates. Ou é 5 empates, eu não sei aqui de cabeça, né? Porque eu sou péssimo de matemática. E 0 derrota. Adivinha qual foi o jogo que eles perderam? Enfim, cara, como eu falei, vai ser com o tempo, né? Normal perder pra França. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você acha que a França vai cair na próxima rodada para a Espanha, bote aí nos comentários. Se eu esqueci, cara, de falar alguma coisa aqui, bote aí nos comentários também. Deixa o like, tamo junto, é nóis.